abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Isso vem desde antes da fundação do mundo. A melhor noite para você, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, veja que é pela fé, temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos os filhos, não importa onde você esteja, não importa a situação, mas com Deus você está em paz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma honra, é um prazer ter você aqui, receber a sua audiência que está aí nos acompanhando, que vem assistindo às nossas mensagens. Seja bem-vindo a mais uma exposição do Evangelho. E deixa eu te informar, deixa eu te avisar, se por acaso você ainda não sabe, é o Evangelho da graça de Deus. Porque a Bíblia ela fala de dois evangelhos. Um evangelho que é antes da cruz e um outro evangelho que é depois da cruz. Logicamente, se você nasceu depois da morte de Cristo ali na cruz, o seu evangelho é o da incircuncisão, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. E o tema que nós temos para tratar hoje é falsos apóstolos, mas isso à luz do evangelho da incircuncisão. Mas antes, eu gostaria aqui de mandar uma saudação a todos os nossos colaboradores, pessoas que participam aqui conosco, para que essa mensagem ela vá ao ar. E veja bem, eu sozinho não conseguiria estar aqui, eu sozinho não conseguiria estar transmitindo essa mensagem. No momento que eu estou aqui, olha, já 2 dias, desde terça-feira para cá, que tem um pessoal aí, uns irmãos colaboradores, que vem trabalhando para que isso aconteça. E nós temos aqui recebido bastante correios. Alguns abençoados, ou até muitos abençoados, que nos dizem que estão felizes com essa palavra, que estão reinando em vida, que os seus olhos aqui do entendimento têm sido iluminados. Nós ficamos assim, bem felizes com esses abençoados. Mas acontece que também nós recebemos aqui alguns correios de abençoados que não entenderam, não entendem aí a pregação, não entendem o evangelho da graça, dizem até que isso não é verdade, até usam aqui de alguns termos que não são muitos educados. E a nossa oração por você que ainda não entendeu o que é o evangelho da graça é a mesma que o apóstolo Paulo fez a Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados por Deus, para que você possa entender qual é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Aí então você vai entender, você vai receber qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus na sua vida. Mas para isso é necessário que você entenda o que é evangelho da graça, que foi entregue, foi dado, foi explicado unicamente ao apóstolo Paulo. Então, abençoados, uma saudação aí bem especial nesse momento que eu gostaria de transmitir a um casal bem especial que eu particularmente amo muito, que faz parte aí da minha vida, desde o dia que começou a minha participação de carne, o dia que eu nasci nesse corpo de carne, que eles são lá de Angra dos Reis. Eu gostaria de mandar aqui um abraço bem especial para a abençoada Maria Amélia Correia e seu esposo Valmir Correia. Por que eles são muito especiais para mim? Porque são meus tios, eles são irmãos dos meus pais em carne. Além de ser meus tios nessa carne, Deus nos colocou debaixo dessa hierarquia. Também tem a hierarquia que Deus também nos colocou em espírito, que nós somos irmãos de Cristo, somos irmãos. E sabe a minha tia, que a senhora é uma abençoada, o seu nome e do meu tio está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e foi escrito pelo próprio Deus, e lá na cruz ele pagou o preço por essa aposta que ele fez, não é isso? Ele fez uma promessa que os seus filhos teriam seus nomes escritos no livro da vida. Mas isso precisava de um
de um pagamento, e ele mesmo se entrou no corpo de carne, morreu numa cruz, e o nosso nome, que está escrito ali, no livro da vida, ninguém pode tirar, nem ele mesmo, que ele disse que não tira, e Deus não volta atrás na sua palavra. Então, minha tia, fique bem aí, receba que a senhora é uma abençoada. Bom, compartilhe aí as nossas mensagens. Você que ainda não teve essa oportunidade, você que já recebeu essa palavra, e essa palavra está te fazendo bem, receba aí, compartilhe. E se for possível também, nós gostaríamos que você se inscrevesse aí no nosso canal, no canal do YouTube, porque essa ferramenta é uma ferramenta muito útil, muito boa, para que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo, muito que ele pôde fazer, foi escrever 14 cartas e sair distribuindo, mas não teve essa velocidade. Olha quantos anos fazem que Paulo já morreu, e agora que as cartas dele estão sendo entendidas, estão sendo lidas. Então, com o YouTube e com o Facebook, com certeza essa palavra vai correr muito mais rápida. E nós contamos com a sua colaboração. Você que ama essa palavra, você que sabe, você sente que essa palavra mudou a sua forma de pensar. Então, abençoados, vamos aqui a palavra da graça de Deus, o que Deus nos reservou, colocou no nosso espírito, e como nós gostamos sempre aqui de falar, o que nós temos aqui para comunicar aos santos, não é que Deus se manifestou e me revelou, não, eu ouvi de alguns abençoados, de acordo com o Evangelho da Graça, fez bem a minha mente, e eu estou comunicando para os abençoados. E recebo que, assim como eu entendi e me fez bem, também você que está ouvindo essa palavra, e essa palavra te fez bem, você comunique a outro, para que da mesma maneira que nós fomos livres aqui no entendimento, também outros sejam livres também da mesma maneira. Então, o tema dessa noite é falsos apóstolos. Olha só, falsos apóstolos, mas quanto à doutrina. Isso nós gostamos de deixar bem claro, quando nós falamos que esses apóstolos que nós vamos falar, os apóstolos da circuncisão, são falsos, mas são falsos quanto à doutrina. Aqui não cabe nada de vida pessoal de ninguém, não temos nada a ver com o que ele fazia nos seus dia a dia. O nosso assunto aqui é totalmente espiritual, é a doutrina da graça de Deus. E quanto a essa doutrina é que nós vamos falar e mostrar o que está escrito, que esses homens eram falsos quanto à doutrina. Apóstolos de Jesus de Nazaré. Então vamos aqui a Mateus, eu gostaria de ler aqui contigo, palavras aqui de Jesus de Nazaré, ou seja, Deus mesmo vestido num corpo de carne, no capítulo 10, e vamos começar lendo aqui no versículo 1. Versículo 1. Vamos ler até o versículo 6, tá bom? Diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, Jesus de Nazaré, veja bem, entenda bem aqui, isso é um relato de Mateus, que aconteceu com Jesus de Nazaré. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Isso aqui foi antes da cruz, antes de Jesus morrer e ser ressuscitado. E no versículo 2 diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses, para que você saiba bem de quem que nós estamos falando. O primeiro, Simão, que era Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E o versículo 3 continua aqui com a relação: Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E o versículo 4: Simão cananeu e Judas Iscariote, aquele que o havia de trair. E no versículo 5 é que fala bem diretamente a respeito do assunto que nós queremos tratar aqui nessa noite. Disse Jesus enviou esses 12 discípulos aqui que nós lemos o nome deles, eles ordenou. Foi uma ordem de Jesus. Atente bem para esse detalhe. Isso aqui não foi um pedido, não foi um convite, não foi um livre-arbítrio, você faça se você quiser. Não, isso aqui foi uma ordem dada pelo próprio Deus, nos seus dias de carne, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, dizendo: não, veja bem, não ireis pelo caminho dos gentios. Vamos repetir, uma ordem de Jesus de Nazaré, dada aos seus discípulos, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. E no versículo 6, ele fala: mas ide antes
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma ordem de Jesus de Nazaré para os seus discípulos. Eu penso que isso aqui está bem claro, não tem assim muita dificuldade de você entender isso, que foi o próprio Jesus que disse para os seus discípulos: olha, para os gentios vocês não precisam ir, apenas para o povo de Israel. Instruções aí de Jesus de Nazaré, dada aos seus discípulos, dada aos seus apóstolos. E a intenção, abençoados, desse nosso estudo dessa noite, dessa nossa palavra, porque nós sempre temos aqui uma palavra, uma intenção de falar aqui de tudo que nós falamos. Tudo aqui tem uma intenção. E dessa noite, qual é a intenção desse estudo? Falsos apóstolos. É deixar claro, deixar bem claro que os apóstolos, ainda discípulos, não obedeceram à ordem de Jesus. Essa é a intenção, a nossa intenção nessa noite, é seguida, respaldada pelo Evangelho da Graça, é explicar que os apóstolos de Jesus de Nazaré não obedeceram à ordem de Jesus. Resultado dessa desobediência, qual foi a consequência por essa desobediência desses homens, desses 12 apóstolos? O Evangelho da circuncisão, que é a lei de Moisés, que já perdeu o valor, chegou a todo mundo. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da circuncisão, o fim daquele evangelho, o fim da lei, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Chegou a todo mundo. Por isso, por essa causa, por essa consequência, as igrejas de hoje, todos esses lugares chamados igrejas evangélicas, vivem em desobediência. Romanos capítulo 1, versículo 5, eu gostaria de ler a camada do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 5, é um verso bem conhecido nosso, que diz assim, ó: pela qual recebemos a graça e o apostolado. Um apóstolo só, não são 12, um apóstolo só, para obediência da fé. Obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Agora, a obediência da fé não é segundo os 12 discípulos de Jesus de Nazaré. É apenas por um apóstolo. E esse apóstolo é o apóstolo Paulo. Olha, as igrejas, todas elas, o sistema religioso, de um modo geral, não somente as igrejas chamadas evangélicas, estão aí seguindo as doutrinas dos 12 apóstolos, que estão em desobediência. Por isso que é fácil de você encontrar um desses lugares em desobediência. Por quê? Os mestres deles, os apóstolos a quem eles seguem, estão debaixo de desobediência, logo as igrejas chamadas evangélicas e todo o sistema religioso também vai estar debaixo de desobediência. Porque essa doutrina dos apóstolos chegou a todo mundo, todas as denominações. Não existe uma denominação A, B, C. Todas elas têm alguma coisa desses 12 apóstolos. Uma faz uma coisa, outra faz outra, uma gosta mais de um, outra gosta mais de outro, mas todas elas estão recheadas dessa desobediência chamada Lei de Moisés. E veja, abençoados, que nós falamos assim, isso aqui não é uma opinião nossa. Não é que nós estamos aqui falando porque nós não gostamos dos 12 apóstolos, que a nossa preferência é pelo apóstolo Paulo. Não, a questão aqui não é essa. Não é isso que acontece. É que nós temos evidências escritas no Evangelho da Graça de Deus que esses homens estão em desobediência. Está escrito aqui, de Romanos até Hebreus, está cheio de evidências que esses homens andam em desobediência. Vamos aqui às evidências. Gálatas, venha comigo, por favor. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11. Abra sua Bíblia aí, por favor. E como nós sempre falamos, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote as referências para que você não seja enganado. E vamos repetir também, mais uma vez, o apóstolo Paulo advertiu aí a Tito dizendo: há muitos enganadores, muitos, principalmente aqueles que andam segundo os apóstolos, aqueles que pregam a lei de Moisés, aqueles da circuncisão. Então é necessário que você saiba, que você confira tudo que você está ouvindo, porque a fé, o entendimento, vem pelo ouvir. Se você ouvir errado,
o seu entendimento também vai estar errado. Mas eu recebo que nessa noite você esteja recebendo o entendimento correto. Então pega a sua caneta, pega um papel, Bíblia e anote tudo que nós estamos falando e as referências para você conferir, tá bom? Diz aí. Abba Pai. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Uma festa. Abba Pai. Isso. Sabe que para nós tudo é motivo de festa. Né? Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó. As evidências que esses homens andavam em desobediência. Diz assim, ó. E chegando Pedro. Olha, Pedro era o principal dos apóstolos. Chegando Pedro a Antioquia era uma cidade dos gentios, não tinha nada a ver com os judeus. Então Pedro já estava numa cidade que não pertencia a ele. Mas tudo bem, ele poderia estar lá passeando, fazendo um turismo, foi visitar um amigo, tudo bem. Mas o problema é que ele estava lá pregando o evangelho da circuncisão. E o que foi que aconteceu? Olha o que Paulo disse para ele. Lhe resisti na cara. Quando ele chegou em Antioquia, ele foi resistido por Paulo na cara. Por quê? Era repreensível. O que ele fazia causava repreensão. Diz mais no versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro participava lá com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartavam deles. Enquanto estava lá só os gentios, o apóstolo Pedro estava bem à vontade lá, comia, bebia, né, Abba Pai, abençoado, santo, perfeito. Mas quando chegava os abençoados lá da igreja de Tiago, ele se retirava porque não queria se mostrar que estava no meio dos gentios. Então, diz mais, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ele tinha medo de ser chamado a atenção. E o versículo 13 diz assim, e outros judeus também dissimulavam com ele. Pedro era uma autoridade. A palavra de Pedro tinha muito peso. O que ele falava era ouvido por muitos. Teve uma certa vez que ele, falando para 5.000 pessoas, e 5.000 pessoas foram dissimuladas por ele, lá naquela pregação, lá perto lá do dia de Pentecoste. E diz mais, de maneira que até Barnabé era um cooperador de Paulo ali fiel, mas quando deu o ouvido a esses homens que estavam em desobediência, por isso que você não pode emprestar teu ouvido para a circuncisão. Você pode entrar em desobediência, como aconteceu com Barnabé. Se deixou levar pela sua dissimulação. E o versículo 14 diz assim, ó, mas quando o apóstolo Paulo viu que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro. Então Pedro não andava conforme a verdade do evangelho. Se não estava na verdade, aonde que ele poderia estar? Na mentira. Disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Interessante que o apóstolo Paulo disse assim, ó, mas quando vi, olha, esse quando vi, não foi assim que o apóstolo Paulo passou assim, numa lanchonete, assim, no lugar de beber alguma coisa, e Pedro estava lá bebendo, então Paulo viu um procedimento errado lá de Pedro e disse que ele estava de repreensão. Não foi isso não. Foram 14 anos depois que Paulo explicou a graça para Pedro. Se você voltar aqui no capítulo 1, no versículo 18, olha o que diz assim, ó. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Paulo e Pedro, 15 dias. Não foram 15 horas, 15 minutos, foram 15 dias. E veja aqui no capítulo 2, no versículo 1. Depois, passado 14 anos, depois desses 15 dias, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, abençoados, Paulo e Pedro tiveram uma conversa. Quando ele viu, foi depois dessa conversa, 14 anos, não foi qualquer coisa depois. Aqui, Paulo mostra quem é Pedro. E veja aqui no versículo 15, ele diz assim, ó, nós
Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Paulo mostrou aqui quem era Pedro. Pedro, ele obrigava os gentios a imitar a Jesus de Nazaré. Esse que era o problema de Pedro. Nós, depois da cruz, não temos que imitar Jesus de Nazaré. Nós pertencemos ao ressuscitado. Romanos capítulo 7, versículo 4, que nós pertencemos àquele que ressuscitou pela morte de Jesus de Nazaré. Ele morreu, Jesus de Nazaré, e ressuscitou, Cristo ressuscitado. E o apóstolo Pedro vinha no meio ali dos gentios, ensinando o contrário. Ele estava de condenar. Por isso que ele disse que Pedro estava de condenar. Pedro era repreensível. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, ele falou assim, ó, João capítulo 10, vamos lá ler. João capítulo 10, livro histórico de João, olha, não é evangelho. João não é evangelho. João capítulo 10, no versículo 16, ele diz assim, ó, e ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Ouvirão. E haverá um rebanho e um pastor. Que aprisco era esse? Era o aprisco dos judeus que ele estava falando aqui. E que outras ovelhas são essas? São os gentios. Mas para os gentios, ele levantou um apóstolo. Para os judeus, 12 apóstolos. Pedro, Tiago, João e toda a sua turma. Mas para os gentios, foi apenas um apóstolo. 1 Timóteo, vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo 7. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Quem é o nosso apóstolo? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim. 1 Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não, também não é. É aqui mesmo no 7. Disse assim, ó. Eu, Paulo, fui constituído apóstolo, doutor e mestre entre os gentios. Não foi Pedro, não foi Tiago e também não foi João. O apóstolo dos gentios se chama apóstolo Paulo. A nós gentios abençoados, tem que ficar uma coisa bem certa. Nunca foi dada a lei de Moisés para nós. A lei de Moisés, ela foi colocada para lá os judeus. Para nós que somos gentios, nunca foi dada a lei. Antes da cruz, os gentios não tinham lei. E depois da cruz, se tivesse, na cruz acabou. Romanos capítulo 2, no versículo 14, vamos ler aqui, ó. Romanos capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó. Porque quantos gentios que não têm lei, gentio é todo aquele que não é judeu. Gentio somos nós. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Para nós, não tem lei. E abençoados, nós, os gentios, nunca estivemos perdidos, porque a lei é que condenava. Se para nós nunca tivemos lei, então nós nunca estivemos perdidos. Sabe aquela musiquinha que eu cantava muito lá, eu até cantei muitas vezes lá na religião, que diz assim, vem perdido pecador. Nós nunca tivemos perdido e nós nunca fomos pecadores, porque a lei não foi dada para nós. E quando nós nascemos, lá naquela cruz, Cristo já tirou o pecado. Nós já nascemos numa época depois da cruz. Na cruz, Cristo aniquilou o pecado. E nós, abençoados, recebemos a Cristo não é por causa de uma salvação eterna. Nós recebemos a Cristo para uma salvação aqui, ó, na mente, não para a salvação eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. E diz mais, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não existe glória na salvação. A salvação para nós é no Espírito aqui, ó, é na mente. Na nossa mente, no conhecimento que nos foi dado, salvação na mente. Vamos aqui te dar um exemplo. Romanos capítulo 5. Veja se os apóstolos de Jesus de Nazaré, veja se a religião, ela ensina isso. Romanos capítulo 5, no versículo 18. Diz assim, pois assim, como que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
O apóstolo Paulo aqui está falando da desobediência de Adão. Adão desobedeceu, todos os filhos foram condenados. Assim também, ou seja, da mesma maneira, olha que salvação aqui na sua mente, da mesma maneira, por um só ato de justiça, que foi a morte de Cristo lá na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Da mesma maneira que você participou da desobediência de Adão, da mesma maneira também participou da justificação lá na morte de Cristo Jesus. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos sem pecado, sem lei e sem condenação. Porque tudo ficou ali na cruz. Porque é da mesma maneira que você participou da desobediência de Adão, da mesma maneira nós participamos também lá da morte de Cristo ali na cruz. Está escrito, é da mesma maneira, e você precisa ter esse conhecimento. E isso, abençoados, não é ensinado pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. Nenhum apóstolo de Jesus de Nazaré, nem a religião prega isso, que é da mesma maneira. Você precisa ficar atento a esses ensinamentos. Porque o que ensina a religião? O que ensinava lá Pedro? Que você tem que se arrepender, que você tem que ter um procedimento, que você tem que ter boas obras para conseguir a salvação eterna. E está bem claro aqui, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, que da mesma maneira que você não participou lá do sacrifício lá da desobediência de Adão, você também não participou lá da obediência de Cristo. Mas o próprio Deus nos fez participantes das duas manifestações, sendo cabeça representante. Adão nos representou na desobediência e Cristo nos representou lá na sua ressurreição, na sua morte. Da mesma maneira, nossa participação é a mesma. Você não tem que se arrepender para ser salvo. Você já nasceu salvo. O evangelho da graça de Deus é para te salvar, aqui, nessa vida, no teu conhecimento. O evangelho da graça, esse evangelho que foi dado pelo apóstolo Paulo, foi recebido por Paulo lá no paraíso, não é para salvar ninguém quanto ao Espírito, salvação eterna. Não, porque você já chegou aqui nesse corpo, já nasceu aqui, salvo. Não adianta você querer, o que eu tenho que fazer para me salvar? Vai fazer igual aquele jovem rico lá que procurou a Jesus lá de Nazaré? Senhor, o que eu tenho que fazer para me salvar? Nada, abençoado, você já nasceu salvo. Agora, você precisa se comportar como um salvo. Vamos aqui, Hebreus capítulo 6, que tem aqui uma orientação aqui do apóstolo Paulo, porque lá na lei era ordem, aqui no evangelho é orientação. E você sabe, o que você planta, você colhe. Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, até o interior lá da sua mente. Abençoados, esse conhecimento que é dado pelo evangelho é qual uma âncora para te manter firme nas suas situações, porque ela vem. Você sabe o que é uma âncora? É aquele ferro que segura o navio quando ele quer ficar parado. Vem as tempestades, vem o mar brabo e ele continua ali e passa aquela tempestade. Esse evangelho, esse conhecimento, ele te mantém firme nessa vida que nós levamos aqui. Porque quem não crê nesse evangelho está crendo em vão. Se você não conhece o evangelho da graça, você está sem âncora, você está sem segurança. Você não pode viver aqui dessa maneira, vai viver aqui como um navio à deriva, solto no mar, que não pode parar, por quê? Não tem uma âncora, não tem aonde segurar. Você não, com esse conhecimento, o evangelho da graça, ele nos mantém firme aqui na nossa posição. E qual é a nossa posição? Abençoado com todas as bênçãos. O evangelho da graça nos mantém firme na posição que nós não temos pecado. Uma âncora, venha o que venha, aconteça o que aconteça, perfeitos para sempre. Só o conhecimento da graça, que não foi dado pelos apóstolos, que a religião não aprendeu ainda, mas eu recebo que vai aprender, que nos mantém seguro. Você sabe muito bem, você crê, você está seguro que assim que você sair desse corpo de carne, você vai voltar para o nosso Pai. Não existe a menor possibilidade de você se perder. Não existe a menor possibilidade de você perder a salvação. Porque você já nasceu salvo e a salvação foi te dada, foi imputada no teu espírito
pelo próprio Deus. Isso é uma âncora, uma certeza, uma convicção. Mas só quem te dá essa convicção é o Evangelho da graça de Deus. Se você se meter lá com os apóstolos, não tem âncora, não tem nada que vai fazer te segurar, porque o evangelho que foi pregado lá da circuncisão não é um evangelho de garantia, de segurança. Não, muito pelo contrário, era um evangelho de maldição e morte. Maldição e morte. Mas o evangelho da graça, que te dá segurança, é um evangelho de melhores e superiores promessas. O evangelho, pessoal, é para te guiar nesta vida, sem as obras da lei, sem o evangelho lá dos apóstolos, porque não pode misturar o evangelho da graça para te conduzir aqui nessa vida. Fora do evangelho, você vai se perder na mente. Quantos irmãos que nós conhecemos aí, que estão aí perdidos na mente, 30 anos de religião, 30 anos de um chamado evangelho, e perguntamos para ele: e aí, meu irmão, firme com Cristo, salvo para sempre? O que eles dizem? Estou me esforçando, estou fazendo o que eu posso. Se eu conseguir, se eu vencer, estão perdidos, abençoados. Porque a mente dele não está no evangelho. A âncora deles não é o evangelho da graça, mas estão se guiando por aqueles apóstolos, os falsos apóstolos. São falsos porque a lei, o evangelho que eles pregavam, terminou na cruz. Na cruz para frente, a lei de Moisés se tornou uma lei falsa. Não vale mais. Por quê? Vamos repetir. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o evangelho que eles pregavam acabou. Agora é o evangelho da graça de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo. O evangelho, abençoados, não é uma religião. Isso aqui não é religião. Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que diz aqui o evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é o quê? Religião? Não, é o poder de Deus. Só o poder de Deus que vai te guiar nessa vida, abençoado. O evangelho está revelado aqui, ó, de Romanos até Hebreus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para todo aquele que é filho, que recebeu no Espírito o dom de crer em Cristo. Esse evangelho vai te salvar aqui nesse mundo. Vai ser a âncora que vai te segurar, vai te colocar aqui firme, sem dúvida nenhuma. Passe o que passe, venha o que venha, você sabe, você está seguro que você é um filho e é salvo para sempre, porque você está ancorado na verdade, no evangelho da graça. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todos, todo aquele que crê, todo aquele que foi imputado esse evangelho, esse dom. E disse Jesus assim uma certa vez, ó, e conhecereis a verdade. É necessário que você conheça a verdade. Agora, onde é que está a verdade? Vamos repetir. No evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, que está de Romanos até Hebreus. Romanos até Hebreus. Está a verdade. E o restante da Bíblia, não é verdade? É uma verdade ultrapassada, abençoados. Vamos repetir. Nós sempre falamos aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E vamos falar de novo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, tudo ficou para trás. As coisas velhas passaram. Escrevendo lá aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o apóstolo Paulo que as coisas velhas, tudo que era antes da cruz, a lei de Moisés, os apóstolos, Jesus de Nazaré, tudo ficou velho, tudo se fez novo depois que Cristo morreu e ressuscitou. Todas as coisas se fizeram novas e você precisa entender isso, senão você vai viver aqui nessa vida com coisas velhas, com o apóstolo, com Jesus de Nazaré, com a lei de Moisés, fazendo obra, se sacrificando, procurando se salvar. Tudo isso é coisa velha, já passou. Quando Cristo morreu e ressuscitou, tudo se fez novo. Nós somos salvos para sempre. A verdade está no evangelho da graça. Os demais apóstolos estão em desobediência. Eles desobedeceram aquela ordem que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 5. Vamos ler aqui mais uma vez. Se você chegou agora, você vai ouvir agora a ordem que Jesus de Nazaré deu aos apóstolos. Mateus 10, versículo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, foi uma ordem, não foi um pedido, dizendo: não ireis
não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. E os apóstolos de Jesus de Nazaré fizeram exatamente o contrário. Se meteram aí pelo caminho dos gentios e está aí até hoje, batizando, jejuando, subindo em monte, pregando, ensinando todas aquelas coisas que Jesus de Nazaré falou para não ensinar para os gentios. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, ele diz, deixando já, é para deixar, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. E ali tem uma relação, batismo nas águas, imposição de mãos, a fé em Deus, e uma lista bem grande que poderia até ser maior. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 16, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2,16, no dia, olha só, no dia em que Deus, o próprio Deus, há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o quê? O evangelho de quem? O evangelho dos apóstolos de Jesus de Nazaré ou o evangelho que ele mesmo deu a Paulo? Ele diz aqui, ó, segundo o meu evangelho, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo lá no paraíso. É segundo esse evangelho que você tem que pautar a sua vida. Você quer saber por que você está passando essas situações agora? Julgue lá segundo o evangelho. O evangelho diz que de Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. Tudo que o homem planta, o homem colhe. É o que está escrito no evangelho. Você julga as situações, você julga as coisas, mas de acordo com o evangelho da graça de Deus. Se o evangelho diz que eu sou um salvo, o que é que eu vou julgar? Eu vou julgar que eu sou um salvo. Se o evangelho diz que eu estou perfeito aqui no meu espírito, o que é que eu vou julgar? Eu estou perfeito aqui no meu espírito. E olha, abençoados, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, e para isso eu conto aí com a sua colaboração. Temos muito trabalho a fazer. Temos muita coisa a fazer, porque esses apóstolos, Pedro, Tiago e João e mais os outros, falamos mais de Pedro, Tiago e João, porque eles eram considerados os colunas da igreja, lá da circuncisão, eles eram considerados os principais, e Paulo se dirigiu a eles. Eles fizeram um estrago muito grande aí no mundo, com a falsa lei, agora virou falsa, porque na cruz ela acabou. A religião, o mundo todo está aí se guiando por essa mentira. É por isso que o mundo está desse jeito que está, essa corrupção, essas coisas erradas que acontecem, tudo por causa da circuncisão, por causa desses apóstolos que trouxeram esse evangelho. Se você pensa que nós estamos exagerando, agora há poucos dias aí um abençoado aí num país aí do Oriente Médio aí para fora, amarrou uma bomba na cintura, explodiu, e antes de explodir, o que foi que ele gritou? Em nome de Alá, em nome de Deus. Onde que ele aprendeu isso? Que fazer um sacrifício de vida para Deus, lá segundo a lei de Moisés, que foi trazida lá pelos apóstolos. Se ele entendesse, se esse abençoado que amarrou uma bomba ali na cintura, se ele entendesse esse versículo aqui, Romanos capítulo 2, versículo 16, de maneira nenhuma ele teria feito isso, abençoado. Se ele entendesse que ele é um salvo, que ele é um perfeito, que Deus mesmo é que controla todas as coisas, jamais ele tiraria a própria vida e mataria muitos como ele matou ali. Temos muito trabalho a fazer. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, gostaria de ler aqui, gostaria que você me acompanhasse aqui, uma parte aqui do serviço que nós vamos ter que fazer, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim o apóstolo Paulo, conservando a fé. Veja bem, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual a fé e a boa consciência, a qual alguns fizeram naufrágio na fé, retrocederam da fé, voltaram da fé. Não que o dom tenha sido tirado, mas o procedimento deles foi diferente da fé. E o versículo 20 diz assim, ó, entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais, diz o apóstolo Paulo, olha que coisa terrível para uma pessoa chegar nessa situação. Diz aqui o apóstolo Paulo, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar contra a graça de Deus.
Olha só, abençoados, nós falamos já e vamos repetir. O evangelho é para salvar aqui, ó, a nossa mente. Quando aqui o apóstolo Paulo disse aqui, que entregou esses abençoados a Satanás, Satanás aqui é o gênero carne. Não é um espírito que ele pegou e jogou esses dois abençoados lá no inferno e veio um espírito e levou, não. Entregou ao gênero carne. Porque o evangelho diz que o que você planta na carne, você colhe na carne. Ele diz aqui, ó, para que não aprendam a blasfemar. O que vai colher uma pessoa que blasfema contra a graça de Deus? E esses aqui colheram. E diz mais, que perderam a limpa consciência. Aquela limpa consciência que nós temos, que nós não temos pecado, que nós somos santos, que nós somos perfeitos, isso é uma limpa consciência. Eles perderam essa limpa consciência porque deram ouvidos à carne. Pessoal, se você olhar para a minha carne, se você olhar para a sua carne, você nunca vai se ver sem pecado. Você nunca vai se ver perfeito. Mas o Evangelho da Graça diz que essa perfeição e essa parte que nós não temos pecado é aqui, ó, no nosso espírito, não é na nossa carne. Porque Satanás, diabo, opositor, ou como seja lá que você chame, já foi destruído. Destruído lá na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Deus mesmo se manifestou num corpo de carne e morreu naquela cruz e trouxe, por consequência, a destruição do diabo, de qualquer coisa que você entenda aí como diabo, foi destruído ali na cruz. Mas acontece que nós ficamos com as marzelas aqui, ó, dessa carne que Adão trouxe lá do Jardim do Éden com a sua desobediência. Ficaram todos aqui na carne. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, entregar a Satanás, é entregar essas marzelas que ele está plantando. Se você plantar na carne, abençoados, com certeza você vai colher na carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne são conhecidas. Se você se deixar levar pelas obras da carne, você vai colher o quê? As obras da carne. O apóstolo Paulo diz que nós, os filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Essas instruções que diz aqui em Romanos 2,16, que nós lemos, que o dia que Deus vai julgar os segredos dos homens, segundo o Evangelho da Graça, o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Se você julgar, se você plantar a sua vida no Evangelho da Graça, você vai andar segundo o Espírito e não vai dar ocasião, como deu esses dois abençoados aqui, de plantar na carne e sair da limpa consciência. Os apóstolos abençoados, agora, hoje em dia, eles são seguidos por todas as religiões. E esses apóstolos não ensinavam assim. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles não ensinavam que o diabo havia sido destruído. Porque quando Paulo encontrou com Pedro, já passavam-se alguns anos que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, o diabo já havia sido destruído. O que é que Pedro ensinava? Pedro ensinava que o diabo estava ao derredor, procurando a quem tragar, o vosso adversário. 1 Pedro 5,8. Depois você pode ir lá e procurar, que você vai ver lá. 1 Pedro 5,8. Diz que Pedro diz que o diabo está ao derredor. E o que diz lá o Evangelho da Graça? Que lá na cruz, Cristo destruiu, aniquilou de uma vez para sempre Satanás, o diabo, a carne, tudo que vocês chamam de diabo foi destruído por Cristo ali na cruz. E João, o outro apóstolo que andava assim com Pedro, João disse lá na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, no versículo 9, se nós, veja bem, veja como que esses homens andavam em desobediência. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, há uma necessidade que se peça perdão, confesse os pecados, e isso depois da morte de Cristo na cruz. Então, aí Deus vai te perdoar. Hebreus capítulo 10, vamos ver o que diz aqui, ó, 10 no versículo 17, ele diz assim, ó, jamais, isso aqui é Deus falando, jamais me lembrarei de quê? De seus pecados. Quando João disse que nós temos que confessar os nossos pecados, foi depois da morte de Cristo. Como é que eu vou confessar um pecado se Deus não lembra mais dos meus pecados? Eu posso chegar para Deus e falar, Senhor, perdoa aquele dia que eu errei. Deus, que foi que você errou?
se eu não me lembro mais dos seus pecados. E diz mais, e de suas iniquidades. Versículo 18, ora, onde há remissão destes, dos pecados, não há mais ofertas pelo pecado. Deus perdoou os seus pecados uma vez para sempre. Não há mais necessidade de você oferecer nenhum sacrifício de perdão pelos pecados. Porque se você pensa, veja bem, abençoados, que coisa terrível é a religião. Se você pensa que está em pecado, então eu sinto muito, porque não há mais oferta pelos pecados. Você nunca mais vai deixar de ser um pecador, se estivesse em pecado. Porque o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8 que não há mais oferta pelos pecados. A oferta foi uma só lá na cruz. Você nunca mais vai ser perdoado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, volte e leia aí comigo. Diz assim, ó, de outra maneira, diferente do sacrifício de Cristo ali na cruz, necessário lhe fora padecer muitas vezes, mas já disse aqui que não existe mais outra oferta pelo pecado. Cristo não vai voltar a morrer na cruz para perdoar mais ninguém, porque todos aqueles que ele tinha que perdoar já foram perdoados quando ele morreu e ressuscitou. Diz mais, desde a fundação do mundo, mas agora quando ali na cruz, quando ele morreu, na consumação dos séculos, quando aquele evangelho que era pregado lá pelos apóstolos acabou, a lei de Moisés, uma vez se manifestou, uma única vez, para aniquilar, para destruir o quê? O pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado, abençoado, Cristo aniquilou ali na cruz, acabou, não existe mais pecado. E essas coisas que eu faço de errado, nós já falamos e vamos repetir. Obras da carne, prostituição, avareza, mentira, tudo que você faz é nessa carne. E o Evangelho diz que de Deus não se zomba. O que você fizer na carne, você vai colher na carne. Mas quanto a Deus te vê em pecado, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó, isto é, preste bem atenção, é dessa maneira que está escrito aqui, ó. Não é de outra maneira, não é da maneira lá dos apóstolos, é na maneira que escreveu o apóstolo Paulo aqui a Corinto, porque ele recebeu isso aqui lá do paraíso. Por isso que ele escreveu assim, ó, isto é, Deus, estamos aqui falando de Deus, Deus estava em Cristo lá na cruz, lá naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo dos seus filhos. E diz mais, não, preste atenção, não lhe imputando os seus pecados. Deus não imputa pecado em ninguém, porque ali na cruz ele perdoou todos os nossos pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não considera pecado em ninguém. E é porque eu fiz tanta coisa. Olha, se você fez, se fez bem, você vai colher bem. Se você fez mal, você vai colher mal. Mas se foi mal, Deus não vai considerar pecado em você. Porque ele morreu ali na cruz para aniquilar o pecado, para tirar os nossos pecados. Ele não nos vê em pecado, de maneira nenhuma. A doutrina dos apóstolos, aquela que foi pregada por Pedro, Tiago e João, que está aí reinando no mundo, que é pregada pela religião, nos apresenta em pecado, nos apresenta um diabo que está ao derredor, nos apresenta aqui na posição, na situação de ir para o inferno, que perder a salvação, de Deus não nos aceitar, de Deus nos ver em pecado. É esse evangelho que é apresentado pelos falsos apóstolos. Falsos por quê? Porque o que eles pregavam já terminou na cruz. Mas o verdadeiro evangelho, esse que foi dado pelo apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus, depois que Cristo morreu ali na cruz, que é o evangelho da incircuncisão, veja como é que ele nos apresenta. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Vê se está igual ao evangelho que é ensinado pelos apóstolos, que é ensinado pela religião aí que você frequenta ou frequentou. Diz aí no versículo 27, diz assim, ó, Efésios capítulo 5, versículo 27. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu para quê?
para apresentar à igreja a si mesmo uma igreja gloriosa, olha, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É assim que Cristo nos vê, mas santa e irrepreensível. Você é santo e você é irrepreensível. É assim, abençoados, que Deus nos vê. É assim que Deus nos conhece. É assim que apresenta o Evangelho da graça de Deus. É assim que nos apresenta o Evangelho que foi dado ao apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo. Estamos sem pecados e livres do diabo. Eu recebo que nessa noite você entenda isso, abençoado. Que você, na sua mente, você entenda e não se submeta mais à doutrina desses falsos apóstolos, que não vai te manter ancorado na verdade, vai te levar para a perdição na tua mente. Você vai se ver em pecado. Mas se você colocar os teus olhos aqui, ó, do entendimento, no Evangelho da graça, no Evangelho da incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus, com certeza você vai se ver uma pessoa muito melhor, porque o Evangelho nos apresenta as melhores pessoas desse mundo, pelas quais Deus se entregou e morreu naquela cruz. Abençoados, receba que essa é a nossa melhor semana, que hoje é a nossa melhor noite, que tudo vai bem na nossa vida, que se de repente você está passando aí por uma situação complicada, veja bem, está passando, não está ficando. Nós passamos, não ficamos, porque a nossa posição é uma posição de abençoados com Cristo em todas as situações. O Evangelho diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Abençoados com todas as bênçãos. Tenha aí uma excelente noite.